Muito bem. Bom dia a todos. Estou gravando este depoimento para contribuir com a divulgação de matérias e opiniões a respeito da epidemia chamada de Covid-19, inicialmente para o programa de pós-graduação em gestão da clínica. Bom, eu gostaria primeiro de começar a minha fala tentando aqui refletir sobre uma diferença capital que eu enxergo existir nesta epidemia, diferentemente daquelas que eu chamo as nossas endemias e nossas arboviroses de estimação, né? Que são a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela. Eu brinco que elas são nossas arboviroses de estimação, porque elas estão aí. Se a gente for ver numericamente, a dengue até já matou mais gente do que a coronavírus nesse ano no Brasil. Isso não quer dizer que eu esteja defendendo que a coronavírus seja menos importante. Isso quer dizer o seguinte: então, diferentemente dessas doenças que estão aí instaladas e que nem causam tanta acirramento do debate na mídia e tanta atenção na imprensa, eu marcaria capitalmente que uma defesa essencial dessa epidemia é que, desta vez, o vetor de transmissão não é um outro animal na cadeia zoofílica. O vetor somos nós, é o humano, né? Porque é uma virose de transmissão oral, portanto, que passa de pessoa a pessoa diretamente pelo simples ato de respirarmos, de falarmos. Né? Então, ao falarmos, ao respirarmos, estamos, tossirmos, mais especificamente, espirrarmos, estamos lançando na atmosfera perdigotos que contêm o vírus. Ora, falar e espirrar e tossir e respirar são atos absolutamente, digamos assim, normais para a totalidade dos seres humanos. Então, a pandemia tem esta conotação. O vetor somos nós. Né? Bom, por conta desta característica que assume áreas absolutamente pandêmicos, ou seja, o vírus tem uma grande capacidade de se circular e de se transmitir, de passar para pessoa a pessoa, é também uma cepa nova, para a qual não existem seguramente estabelecidos métodos terapêuticos ou imunogênicos seguros e cientificamente balizados. Então, ele assume uma complexidade tamanha que ele interroga diretamente aos nossos sistemas de saúde a sua capacidade de intervenção, digamos assim, de um modo absolutamente universal para as populações acometidas. E aí eu queria exatamente usar essa introdução para pensar podemos analisar a nossa situação do ponto de vista de que, para fazer frente a um surto, a uma pandemia como esta, então a capacidade dos países se mobiliza no fato de que eles consigam articular uma resposta sistêmica, estruturada, que combina, né, elementos e recursos tecnológicos de pelo menos 3 matrizes que se convencionaram chamar de 3 vertentes de revoluções tecnológicas. A própria primeira vertente é a mais dura, né, da própria tecnologia em si, que está evidenciado no fato de que a epidemia agudiza a nossa necessidade de equipamentos, de leitos hospitalares, de unidades de terapia intensiva, de respiradores e de ventiladores mecânicos. Então, esses produtos são oriundos de uma matriz tecnológica essencialmente fundada, para a qual o país precisará dispor de um número significativo deles. A segunda matriz, que se combina na resposta global à pandemia, vem da matriz da vertente, digamos, das tecnologias semi-estruturadas, que são aquelas, então, que estão dadas pelos conhecimentos, pelos saberes, especialmente da epidemiologia nesse momento e da clínica. A epidemiologia é fundamental para estabelecer informações
sobre o modo de como e da velocidade de transmissão desse vírus, quais são os afetados, enfim, quais são os poupados, se fosse o caso, enfim. É dela que nós precisamos, e da clínica, especialmente para definir o que são os sinais sintômicos tipificadores de um caso, né, que se possa reconhecer e identificar. Da mesma forma que a epidemiologia estabelece quais são os fatores de risco associados, o contato, a presença ou a viagem para alguma região onde essa situação já estivesse ocorrendo, e assim sucessivamente. E, finalmente, uma terceira vertente, que é aquela dimensão dada pelas tecnologias do cuidado, né? A epidemia tem exigido de nós que, considerando então que nós somos vetores da própria doença, e não um outro bichinho, um animal minúsculo que seja, um pernilongo que seja, ou um outro animal, nós somos o próprio vetor, nós somos os transmitores. Então é preciso que nós aprendamos e rapidamente disseminamos práticas de cuidado que nos dificultem, retardem, obstaculizem a nossa própria ação transmissora, que ela é involuntária, decorre do próprio ato de falarmos e respirarmos. Não é? Então, portanto, eu acho que se impõe nesse momento a ideia na inexistência de uma vacina, na inexistência de um protocolo de medicamentos cuja eficácia, eficiência, efetividade e segurança para as pessoas esteja estabelecido de forma inconteste. Diante da inexistência dessas duas opções, só nos resta a opção de o quê? De isolarmos todos os vetores. Ora, se nós somos os vetores, nós todos precisamos estar em isolamento social. E esta é uma tarefa que nós precisamos aprender, e nós precisamos também aprender a disseminar essa atitude entre os nossos conhecidos, vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, enfim. Nós temos que estimular este cuidado, sem contar o uso de eventuais adicionais de isolamento, como as máscaras, né, e outros, e as etiquetas respiratórias, o uso de lenços de papel para não respirarmos em público, não tossirmos, etc. e tal. Por conta dessa complexidade, e dado o tempo que nós temos para fazer esse depoimento, eu fico também instigado a compartilhar, refletirmos sobre se essa polissemia de recursos, né, oriundos das mais diversas matrizes, tanto tecnologia dura, como leve, precisam ser combinados num tempo rápido e num espaço absolutamente gigantesco, como é um país simultaneamente. Então nós precisamos pensar a importância que se reveste nesse momento da existência de um sistema nacional de saúde estruturado, que articule os hospitais como depositários das tecnologias duras em senso mais, né, que são as UTIs, que são os leitos, os respiradores, etc. Né, e a capilarização da sua rede básica, no sentido de que, como a maioria de nós vai ser assintomático, que esses lugares possam estar disponíveis para disseminar atitudes educacionais, orientar e promover a adoção de medidas de isolamento social, um contexto educativo, de proteção à saúde e prevenção à saúde mental, né, à própria atividade ocupacional e à própria mudança de hábitos que uma pandemia como essa vai requerer. E aí não poderia deixar de finalizar mostrando que neste aspecto nada mais preocupante do que assistirmos no Brasil aquilo que estamos assistindo hoje, ou seja, nós tivemos um tempo absolutamente precioso, né, enquanto assistíamos à instalação da pandemia em outros países, na longínqua China, depois mais próximo já na península, na Itália, no Mediterrâneo, e depois na Espanha, especialmente nesses países, e a gente está vendo isso nos Estados Unidos hoje, quer dizer, nós tivemos tempo para nos preparar. Então é absolutamente estarrecedor ver que nós não nos preparamos, não é? Infelizmente o Ministério da Saúde resolveu partir tarde demais para a adoção de medidas, que vamos estar se vendo agora o Brasil
não temos respiradores suficientes, não corremos atrás de máscaras, não corremos atrás de testes diagnósticos, né, em número suficiente para poder cercar de segurança de cuidados a saúde da população brasileira como um todo. Porque numa emergência como essa, numa doença de características como essa, em que o ser humano é o vetor, nada mais esperado de que a resposta sistêmica pudesse estar organizada, pudesse estar concatenada, pudesse estar estruturada em todo o Sistema Único de Saúde. Então, cuja resposta está hoje a cargo, principalmente, do comando do Ministério da Saúde. Coisa que, nesse sentido, ele vem sendo, inclusive, atrapalhado na sua ação. Então, que possamos aprender. Talvez vamos sair desta crise. Isso não é simplesmente um exercício de desejo, vamos sair desta crise, mas espero que possamos sair dessa crise tendo aprendido lições com esta crise. Talvez seja mais do que a hora do brasileiro comum, e a gente também tem um papel importante a cumprir nessa direção, começar a valorizar a existência do SUS, a importância do SUS, a presença estratégica do SUS, a segurança social e sanitária que a existência do SUS assegura para todos nós, né? De modo que somente um sistema articulado nacionalmente tem condições de envergadura para responder a uma doença de manifestações e de velocidade de contaminação tão preocupante como essa. Então, esperemos que, ainda que tarde, o Brasil retome, o Ministério da Saúde retome. Temos que correr atrás do prejuízo, temos que sair atrás de respiradores, de ampliação de leitos de UTIs, de testes diagnósticos e depois de medicamentos em quantidade suficiente para tratar com segurança todos os brasileiros, independente de suas preocupações e escolhas ideológicas, e independente a salvo dos debates inócuos e das falsas polêmicas a que estamos sendo expostos neste momento. Muito obrigado por enquanto.